andar e viver com Jesus. Quem que está disposto a fazer essa frase maravilhosa que ouvimos agora no cântico? Você está disposto a andar e viver com Jesus, não só nessa vida, mas também no porvir? Amém? Amém. Que Deus seja louvado aí pelas nossas vidas. Amém. Alguma vez você já se imaginou vivendo numa situação extrema na sua vida? Uma situação esta extrema ao ponto de colocar a sua existência terrena entre a vida e a morte? Alguma vez você já se imaginou numa situação como essa? Muitas vezes, quando nós vivenciamos algum dilema nas nossas vidas, na nossa existência, passamos a questionar a nossa fé, considerando muitas vezes alternativas que antes eram absurdas aos nossos olhos, mas que em determinado momento esta situação se mostrou a fuga ideal diante de algum dilema ou situação de extrema complexidade que talvez você ou alguma pessoa que você conhece esteja vivendo. A última é uma das mais notórias situações desta natureza, é exatamente essa que você está em mente e que assolou toda a humanidade num nível global. E a pergunta é a seguinte: como é que você, como é que nós nos saímos nesta provação realizada ou mesmo permitida pelo nosso Deus? Será que, ao exemplo dos heróis da fé, nós conseguimos colocar a Deus acima de todas as coisas? Ou até mesmo do nosso bem-estar, ou até mesmo dos nossos familiares e pessoas que amamos? Ou será que nós optamos por aquele caminho mais fácil, mais tranquilo, mais conveniente, o de simplesmente nos curvarmos diante da imagem de ouro de Nabucodonosor em adoração, após ouvirmos o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música? Será que Deus, o nosso Pai, será que Ele ficou satisfeito com a sua atitude, com a minha atitude, neste último período aí que a humanidade viveu? Ou será que Ele se desagradou da nossa atitude, de nossas vidas, ao não demonstrarmos coragem, fé, força, firmeza, integridade e sabedoria neste crucial momento em que a humanidade viveu? Tais virtudes como a coragem, a fé, a força, a firmeza, a integridade e a sabedoria, se elas não forem devidamente provadas, colocadas a teste, elas infelizmente não passam de virtudes, de meras falácias que de maneira alguma enganam a Deus, mas porém tão somente nos enganam a nós mesmos. Você se lembra? Uma vez você já leu referente ao livro de Daniel, se lembra da integridade de Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecido como Ananias, Misael e Azarias, quando eles se recusaram a adorar a imagem de Nabucodonosor? Ou de Daniel, quando ele se recusou a se alimentar com os alimentos da realeza? Você se lembra dessa tremenda história? Uma vez você já leu o livro de Daniel? Lembra da integridade desses rapazes? Se não, vamos nos lembrar agora nesta manhã. Vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Vamos nos lembrar da integridade desses homens e da coragem que eles tiveram de enfrentar o sistema daquela época. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 13. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes foram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Versículo 28. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que grandiosa história! Que grande dilema que eles estavam vivendo, Ananias, Misael e Azarias. Passaram na mão do rei Nabucodonosor. Pelas escrituras sagradas, o império babilônico ele era tão poderoso que somente não conseguiu ser maior que o império de Israel com o rei Salomão no poder. Agora imagine se estivéssemos diante do imperador da Babilônia, o segundo maior império já visto na humanidade, e o rei requerer pessoalmente a adoração minha e a sua adoração. De um lado, uma vida de prestígio, uma vida de regalias junto ao imperador, e do outro lado, uma morte física terrível e sem misericórdia. Acaso você acha muito difícil tal escolha? Sim ou não? Você acha uma escolha muito difícil?
Mas antes de a gente obter essa resposta, vamos fazer uma rápida interpretação exegética do contexto daquela época. Primeiro, o Senhor já tinha imposto uma sentença ao povo de Judá naquela época, por conta da sua idolatria, porque eles abandonaram a Deus, por conta de sua apostasia, sendo que uns foram mortos pela espada, outros, a parte mais pobre, foram simplesmente abandonados na terra de Judá, e a sua maioria ela foi levada cativa até a Babilônia. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que desses cativos que foram para a Babilônia, muitos iam para trabalhos forçados, sendo escravos, sendo que alguns já não resistiam e morriam já em serviço. Mulheres e crianças sendo abusadas e mortas em sacrifício aos deuses pagãos deles. Os judeus que eram alvo de pequena misericórdia eram serviçais, eram copeiros, eram concubinas e mordomos dos caldeus. E o terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês aqui, nesta manhã, é que pouquíssimas pessoas da nobreza, da realeza judaica, tinham o privilégio de estarem no convívio do imperador, sendo também os seus conselheiros pessoais, sendo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias faziam parte desse seletíssimo grupo de sábios e conselheiros pessoais do rei. Eles usufruíam também de todas as regalias da realeza e da nobreza dos caldeus, diferentemente dos demais cativos de Judá. E se assim não fosse, o rei, tendo tanta estima sobre esses homens, eles não iriam, o imperador ele não iria solicitar a adoração pessoal, uma segunda chance para essas pessoas. Mas agora, se a gente voltar nesse questionamento, se é difícil ou não ser tomada uma decisão como esta, vamos ser honestos conosco. Será que você teria alguma dificuldade de se posicionar perante o imperador Nabucodonosor, sim ou não? Fale com sinceridade. Você teria dificuldade? Porque eu acredito que eu teria muita dificuldade nessa situação. E se nós tivermos alguma dúvida, ou mesmo alguma dificuldade de escolha, que seja, por menor que seja, como nessa época aí do Covid, que nós apresentamos alguma dúvida ou dificuldade no dilema de prestar culto ao Senhor de forma presencial, se a gente teve esse diagnóstico aí de dificuldade, isso já mostra que a nossa fé é uma fé muito pequena. Uma fé que ela é uma fé até mesmo frágil e doente. Nossa vida espiritual precisa realmente de uma melhoria muito grande, porque se a gente se comparar com a fé de Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, eles não tinham dúvida nenhuma de qual lado escolher. Os amigos de Daniel, não tiveram dificuldade nenhuma de escolher a que lado eles iriam servir, a qual Senhor eles deveriam servir. O amor do Senhor era imenso, era inquestionável. Pouco importava a eles se eles iriam morrer, viver ou serem torturados até a morte, com aqueles requintes de crueldade que tinham naquela época. A decisão deles de servirem e de honrarem com firme e absoluta convicção o Deus Santíssimo e único, grandioso, o Criador dos céus e da terra, demonstra e apresenta o grandioso abismo que há entre a nossa frágil fé, que por vezes é hipócrita, e, em comparação, a fortaleza intransponível da fé dos três amigos de Daniel. Aqui em Daniel 3, ainda continuando, vamos reler aqui o versículo 14 ao versículo 18, no mesmo capítulo 3 aqui, Versículo 14 diz o seguinte: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, e também de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas,
se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vocês sabem qual que é o nome desta situação? Qual que é o nome disso? Isso se chama integridade. Isso se chama plena convicção de fé. Isso se chama um conhecimento verdadeiro e intenso do caráter divino. O mundo pecaminoso vai chamar isso de insanidade, vai chamar isso de loucura, vai chamar isso de demência, de suicídio. E o Deus Todo-Poderoso simplesmente chama isso de amor. Será que realmente nós amamos a Deus um amor semelhante ao amor dos amigos de Daniel? Será? Se nós considerarmos o imenso tamanho do Império Babilônico e as milhões e bilhões de pessoas que haviam nele, considerando também o relevo daquela época, o tamanho da estátua, que era cerca de 27 metros, nós conseguimos chegar à conclusão de que apenas certa parte da população estava presente e que só notaram a dura serviço dos amigos de Daniel, porque eles eram pessoas que estavam em evidência naquela população, pois eles eram sábios e conselheiros do rei. Então eles se destacavam perante os demais, por isso que eles foram arguídos pelos fiscais de adoração daquela época. Ou seja, muito provavelmente outras pessoas também não se curvaram à adoração da imagem de Nabucodonosor, mas também não foram percebidas por esses fiscais aí. Será que você, será que nós, nos dias atuais, nós conseguiríamos demonstrar um amor tão grandioso a Deus, a ponto de desconsiderar toda e qualquer outra coisa ou pessoa, inclusive a você mesmo, por este amor? Como é que nós nos saímos nesse pequeno teste que ocorreu nas nossas vidas na pandemia? Será que nós fomos irredutíveis, assim como os nossos amigos de Daniel? Assim como Ananias, Misael e Azarias, no quesito do mandamento da reunião presencial solene todo o primeiro dia da semana, como nós estamos fazendo no dia de hoje? Ou será que nós nos curvamos às ordens do imperador e por muitas vezes nos ajoelhamos em adoração à imagem de Nabucodonosor, simplesmente aceitando que os ímpios legislem sobre a nossa vida espiritual, legislem sobre a nossa adoração ao Deus Criador? Será que você foi bem nesse teste que Deus permitiu que ocorresse na humanidade? São nas situações mais extremas das nossas vidas que devemos demonstrar, de fato, a nossa plena convicção de fé e a nossa força, a nossa coragem perante os demais. Se o soldado ele não está disposto a entregar a sua vida pelo ideal a qual ele acredita, ele não está preparado para a guerra que ele deve enfrentar. Uma coisa é aprender a ensinar táticas de guerrilha com seu próprio exército, juntamente com seus irmãos de farda, numa sala com ar-condicionado, cafezinho, bolachinha, em tempos de paz. Outra coisa bem diferente é quando nós estamos no campo de batalha, no tiro, na pancada e na bomba, e ainda demonstrar total fidelidade, como os 3 amigos de Daniel assim também demonstraram. É como se diz nos esportes: treino é treino, jogo é jogo. E é em momentos de extremos que muitas vezes as pessoas que se esperam maior fidelidade são aquelas que primeiro se curvam em idolatria, enquanto aquela pessoa menos provável, esta sim, acaba demonstrando a firmeza necessária que Deus tanto requer da sua e da minha vida. A grande maioria do povo oprimido, escravizado,
lá na terra da Babilônia, que deveria enxergar tal situação como uma oportunidade de reconciliação com Deus, já que não tinham mais nada a perder, eles não fizeram. E os amigos de Daniel, que eram alvo da estima do rei, acolhidos como pessoas da mais alta nobreza babilônica, que tinham tudo para ser os primeiros a se curvarem em idolatria à imagem de Nabucodonosor, se mantiveram íntegros, pouco importando seu prestígio, casta social ou mesmo a sua vida terrena. Será que nós conseguiríamos manter esta mesma integridade numa situação tão crítica como esta? E a partir de agora, neste exato momento, eu gostaria que nós virássemos uma chave espiritual no nosso coração. Eu vou perguntar aqui novamente, aqui para a congregação de Arthur Nogueira. Será que nós conseguiríamos manter esta mesma integridade, reafirmando a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com o Senhor, mesmo que custe um preço muito alto, ou até mesmo o preço da nossa vida terrena? Você conseguiria, sim ou não? Sim ou não? Amém! Amém! E isso é muito óbvio, que um posicionamento como esse requer uma grandiosa vivência, intimidade intensa com Deus, intimidade intensa com o Criador. E o mesmo Espírito que se apossou dos 3 amigos de Daniel é também o mesmo Espírito que habita no seu e no meu coração, como selo, como a garantia da nossa salvação. Amém? Ou seja, o Jesus que fez a nova aliança no Novo Testamento para a sua igreja, ele colocou este mesmo espírito de coragem, de fé, de força, de firmeza, de integridade e sabedoria, que tanto você quanto a mim temos esta bênção, assim como os 3 amigos de Daniel tiveram naquela época. Então, não há desculpas para nós, não há desculpas para nós não servirmos a Deus da forma como Ele se agrada. Uma outra questão bastante interessante, até intrigante nessa história, é que não há sequer uma menção da pessoa do profeta Daniel, neste capítulo 3 do livro. E isso é matéria de discussão de alguns teólogos, sendo que alguns deles ainda ousam afirmar que o profeta teve um momento de fraqueza e que naquela ocasião em específico ele se prostrou em adoração à imagem de Nabucodonosor. O que é o entendimento mais profundo do livro de Daniel, em específico quanto às demais boas menções que ele tem, tanto no livro de Daniel quanto também nas demais escrituras, é um enorme e injusto equívoco, um erro falar isso. Primeiro porque as escrituras sagradas, elas não têm problema algum em expor os pecados dos seus discípulos, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Moisés, com Arão, entre tantos outros. E o segundo, que os elogios que a própria escritura sagrada testemunha em diversas passagens, além do próprio livro de Daniel e também nas demais escrituras, vamos abrir aqui para corroborar com isso que eu estou falando, em Ezequiel capítulo 14, para a gente entender o tamanho da integridade de Daniel. Livro de Ezequiel, capítulo 14. Voltando um pouquinho aí. Ezequiel capítulo 14. A partir do versículo 20. A partir do versículo 12. Ezequiel 14, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do Senhor, palavra do soberano Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação,
e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos, só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda a terra e eu exterminar dela os homens, os animais, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e suas filhas, por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos. Então olhem a quais homens o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, melhor dizendo, inspirado por Deus, comparou Daniel. Primeiro a Noé, um dos homens mais obedientes da humanidade e o único considerado justo quando viveu na sua época, na sua geração. E comparou também com Jó, que tem uma integridade fora da curva, e a sua resiliência, o sofrimento que só perde para o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Então olha a prateleira que o profeta Ezequiel colocou Daniel, simplesmente ao lado de talvez dos 2 maiores patriarcas da humanidade, sendo que as próprias escrituras, ao relatarem tanto a vida de Noé quanto também a vida de Jó, eles expuseram as suas falhas e pecados, o que não ocorre com o profeta Daniel, o que também não quer dizer que ele nunca pecou, mas tanto que quando ele orava para Deus, ele também pedia perdão sobre os seus pecados e dos pecados da humanidade. Então, quando a gente vê que a palavra de Deus, ela dá um testemunho tão grande, tão grandioso deste profeta, então é impossível a gente pensar que ele se curvou a Nabucodonosor. E o pecado da idolatria, ele é um pecado tão sujo, ele é um pecado tão repugnante, que ele destrói a parte moral do adorador, a ponto de te envergonhar perante o Deus vivo. É como um adorador que usa drogas, um adorador de drogas pesadas, como cocaína e crack. Se ele se recupera, mas depois ele cai novamente, dificilmente ele se restabelece, porque ele feriu a confiança de Deus e também das pessoas que estão ao redor dele. Então o pecado da idolatria é algo semelhante a isso. Todos os pecados eles levam à morte, mas a idolatria possui um veneno poderoso a mais. Portanto, é viável que entendamos que por Nabucodonosor já conhecer a fidelidade de Daniel ao Deus vivo, ele simplesmente poupou Daniel deste ato abominável aí de idolatria e provavelmente mandou ele para alguma viagem naquele momento de adoração. E infelizmente aí os 3 amigos de Daniel passaram por tudo isso. Então a coragem, a fé, a força, a firmeza, a integridade e a sabedoria são as principais virtudes dos discípulos de Deus. Será que realmente eu e você, nós estamos dispostos a pagar este mesmo preço que os amigos de Daniel pagaram e esse mesmo preço que o profeta Daniel pagou no final de sua vida? Será que nós estamos dispostos? Sim ou não? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, Deus maravilhoso e Criador, nos ajude a termos uma integridade semelhante à integridade destes homens, que tudo parecia estar em desfavor à sua vida, mas eles se demonstraram integridade, se demonstraram fiéis ao Senhor e se demonstraram contra todo o sistema que venha a querer atrapalhar a sua adoração ao Senhor. Que nós olhemos por este exemplo e coloquemos em prática em nossos corações. Sejamos pessoas íntegras, sejamos pessoas honrosas, sejamos pessoas que realmente buscam honrar o Senhor com integridade, com força, com fé, com firmeza, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Queremos, Pai, te agradecer por este culto
e pedimos que o Senhor continue abençoando esta semana. No nome poderoso do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.